Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, todos bem-vindos à assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. É com muita alegria que nós estamos aqui para essa assistência espiritual online, buscando receber da equipe espiritual desta casa tão querida os fluidos benéficos, a palavra do Evangelho, para o nosso refazimento físico, espiritual e mental. Nós vamos iniciando a assistência de hoje, nos unindo em pensamento e coração a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual encarregada dessa assistência. Vamos assim, mentalizando a figura de Jesus adentrando nosso lar, nos envolvendo em seu amor, em sua paz, nos acolhendo em seu colo, e nós vamos sendo afagados por Jesus, falando para Jesus das nossas dificuldades, das situações difíceis que vivemos, da nossa dor, da nossa angústia, e vamos sentindo que Jesus vai renovando a nossa esperança, nos consolando através da fé. E que nesse momento, Jesus querido, nós possamos refletir sobre os seus ensinamentos e sairmos daqui com os nossos corações cheios de esperança, de confiança na nossa capacidade de realização, confiantes no teu amparo, Jesus, no amparo dos teus mensageiros, que em nome de Deus trabalhem ininterruptamente para nos ajudar, nos dando sempre oportunidades para melhorarmos, para vencermos. E assim, unidos com Jesus e com toda essa espiritualidade amiga, nós vamos iniciando a assistência espiritual de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma lição que está neste livro Fonte Viva, chamada Renasce Agora. Nós desejamos que Jesus, o nosso Mestre, nos fortaleça, nos abençoe, para que cada um de nós consiga compreender e praticar os seus ensinamentos, descobrir a luz que há em nós e nos transformarmos em seres melhores. A lição Renasce Agora é a lição 56 desse livro Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Mas antes de nós refletirmos um pouquinho nessa lição, nós vamos começar a pensar, né, sobre um conto narrado pelo espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, psicografado no livro Contos e Apólogos, e o título é Eu contra Eu. Olha que nome, hein? Então, nesse conto, o Irmão X, ele fala que quando o homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino, o bom senso se aproximou e disse:
Não faça isso. Por que confiar tanto assim ao mal? Por que se dedicar ao mal desse jeito? Mas o homem, orgulhoso, respondeu: Faço isso porque eu quero. Mais tarde, quando estava vivendo aquela vida dissoluta, gastando tudo o que tinha, vivendo uma vida de extravagâncias, chegou a ponderação e o aconselhou: Para, por que que você vive desse modo, gastando de maneira inconsequente? E ouvindo aquilo, arrogante, ele apenas disse: Eu posso. Mais tarde, mobilizando toda a sua vida nessa insensatez, ele recebeu a visita da humildade. E a humildade não é tão assim meiguinha, piedosa. Rogou para ele: Oh, meu filho, reflita na sua vida. Por que que você não se compadece dos mais fracos, dos ignorantes? E ao ouvir aquilo, o homem ficou com tanta raiva que só respondeu: Eu mando, faço o que eu quero. E assim, usando os recursos que Deus lhes deu de uma maneira tão inútil, quando poderia ser bom para a coletividade, chegou a vez do amor. O amor chegou devagarzinho, se abeirando dele, e pediu: Mude, seja caridoso. Como você pode reter para si o rio dessas oportunidades e não socorre tantos que estão aí no campo das necessidades? E o miserável informou: Eu é que ordeno. E assim continuou a sua vida, praticando aqueles atos desajuizados, condenáveis, que o levaram, inclusive, à desaprovação pública. Quando a justiça, então, acercou-se dele e recomendou: Olha, é melhor parar por aí, não prossiga. Não te dói ferir tanta gente? Mas o infeliz foi implacável na resposta. Eu exijo, disse ele. E assim, o homem, acreditando que era o centro do universo, viveu, oprimindo, dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, até que um dia a morte o procurou e pediu o seu corpo. O infeliz entendeu a gravidade daquele momento, curvou-se diante dela, implorando e perguntando: Morte, por que me busca? E ela simplesmente respondeu: Porque eu quero. Mas por que você me constrange a te aceitar? Ué, porque eu posso. Mas como você me ataca desse medo? Porque eu mando, respondeu a morte. Que poderes que te movem? Disse o homem arrogante. Eu ordeno, disse a morte. E aí, desesperado, o homem disse: Pois eu me defenderei, duelarei, você vai receber toda a minha maldição. E mesmo com toda aquela gritaria, a morte, imperturbável, afirmou: Eu exijo. E na luta do eu contra o eu, conduziu a casa da verdade para maiores lições. Interessante essa narrativa, desde a escolha do título, Eu contra Eu, né? Nós estamos aqui na Terra para aprender a nos libertar desse eu que nos aprisiona, desse eu que nos amarra, desse eu que nos leva a cometer tantos desatinos, desse eu do egoísmo, da vaidade,
da arrogância, da prepotência, da avareza, da cupidez. E nós estamos aqui para nos fortalecer naquilo que Jesus disse, no amor, na esperança, na alegria, no perdão, na aceitação, na tolerância, na misericórdia. Quando na Bíblia está escrito, de uma maneira alegórica, claro, que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, quis dizer que nós, como filhos de Deus, temos na nossa essência as qualidades divinas. Então, nós temos muitas qualidades para desenvolver. Por isso, a esperança, a alegria, o perdão, a bondade, a benevolência. E nós não estamos aqui sozinhos. Vejam no conto, na necessidade sempre virá alguém para nos alertar, para mostrar que precisamos mudar a rota. O Pai sempre nos envia os seus mensageiros para nos alertar quando estamos indo por um caminho inadequado e sempre nos oferece oportunidade de renovação, de recomeço, para que encontremos a nossa tão desejada felicidade, para que encontremos o reino de Deus que Jesus tanto falou em seus ensinamentos. Mas para isso, não basta nós decorarmos a Bíblia, ou os livros sagrados da religião que professamos ou da seita que adotamos, muito menos saber de cor todos os parágrafos dos livros da codificação de Kardec para encontrar o reino divino de Jesus, o reino divino que Jesus sempre falou. Porque vamos lembrar que Jesus sempre afirmou que o reino de Deus não é deste mundo, que o reino de Deus significa que não está num lugar específico, mas sim no interior de cada um de nós. Portanto, o reino de Deus está acessível a cada um, a todos aqueles que decidem viver de acordo com as leis divinas, que Jesus tão bem exemplificou e explicou. E foi pensando em como encontrar, como conhecer esse reino de Deus, que certa vez Nicodemos, um doutor da lei, e o doutor da lei era um homem muito sábio entre os judeus, conhecia toda a Torá, todos os 613 mandamentos ali das Escrituras, procurou Jesus. E aquele homem conhecia de cor tudo aquilo, procurava viver aquelas leis, mas aquelas leis ainda não estavam totalmente em seu coração, porque a prática daquelas leis ainda era exterior, como acontece com muitos de nós, que achamos tão lindas as palavras de Jesus, tão lindas as passagens do Evangelho, mas na hora de colocar em prática, quanta dificuldade nós temos. E qual foi a resposta que Jesus deu para Nicodemos? Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, uma frase pequenininha que diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus falou em nascer de novo, Nicodemos, repetimos, um profundo conhecedor das leis, não compreendeu a resposta. Era impossível um homem velho voltar para a barriga da mãe de sua mãe. E nascer de novo? Como era isso possível? E Jesus disse que se um homem com tanto conhecimento não podia entender, que dirá dos outros, mais simples e ignorantes? Mas vamos lá. Jesus falava da reencarnação, do voltar à Terra para continuar o aprendizado das leis da vida, para aprendermos a amar, a nos relacionarmos com o próximo, para sermos úteis
E assim, vivenciando essas leis, irmos cultivando esse reino de Deus dentro de nós e nos preparando para viver esse reino de Deus, essas moradas celestes felizes. Mas nascer de novo não significa só a reencarnação. Nascer de novo significa renascer emocional e espiritualmente. Isso acontece muito devagar, progressivamente. Nesse processo reencarnatório, não é? De nascer, morrer, nascer outra vez, tantas vezes quantas forem necessárias, para nós atingirmos já esse estado de perfeição, de vivência da paz interior do reino de Deus. Mas, como falamos, o ensinamento de Jesus vai além disso. Como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Renascer pode ser um ato não só da reencarnação, mas um ato que acontece com cada um de nós, a cada minuto de nossa vida. Já paramos para pensar quantas coisas acontecem que nos fazem mudar a maneira de ser e de pensar, de agir? Muitas coisas nos mudam para melhor, mas tem coisas que nos mudam para pior. Mas nós estamos aqui para mudar para melhor, para ser uma nova pessoa. Deus nos dá 365 dias, ou seja, nós temos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço para nos renovarmos moralmente, para domarmos as nossas más inclinações. Vamos parar para pensar. Quantas coisas boas nós já fazemos, mas quantas coisas ruins ainda nós somos capazes de fazer, de pensar e de guardar dentro de nós? Nós ainda guardamos mágoa, sentimos ódio, nos culpamos, temos ressentimento, traumas. E nós precisamos tirar tudo isso do nosso íntimo, que são lixos que ficam armazenados e nos fazem ficar doente e impedem o nosso ingresso no reino da felicidade. Certa vez, numa palestra, eu não lembro direito as palavras exatas, mas aquele psicólogo Rossandro Klinger, ele falou que toda vez que nós sentimos, não é, a raiva, tristeza, ressentimento, intolerância, enfim, todas essas coisas que não são boas, é como se nós jogássemos num saquinho todas essas coisas ruins. E como se esse saquinho fossem vômitos que a gente fosse colocando nesse saquinho. Mas nós pegamos esse saquinho, amarramos e guardamos na bolsa. E toda vez que nós abrimos a bolsa e olhamos aquele saquinho nojento, cheio de vômito, daquele vômito das nossas mágoas, do ódio, da tristeza, do rancor, da intolerância, nós vamos lembrando de tudo aquilo que aconteceu com a gente. E aí? Aquilo volta tudo, porque para nossa mente não existe o passado. Lembramos da coisa, ela revive tudo. Então, o que que nós devemos fazer? Jogar fora esse saco nojento e guardar só as coisas boas. Porque enquanto estivermos guardando esse lixo, nós vamos relembrar da dor, do momento infeliz, do trauma, e vamos ter dificuldade e às vezes nem vamos conseguir enxergar as oportunidades melhores que irão acontecer. José Carlos de Luca tem um texto no livro Alguém Me Tocou, que ele fala também dessa passagem do Evangelho, que ele deu o título de Recomeçar. E ele escreve que nós precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, deixando para trás tudo aquilo que nos machucou e construindo um novo dia.
um dia de experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e que nos fosse possível começar tudo de novo. Nós vamos concordar com Emmanuel na lição 53, não é? Quando ele diz que não é fácil fazer isso, porque não é fácil quebrar esses antigos preceitos do mundo que nos dizem o que nós devemos fazer, essas coisas que ainda estão aqui presas em nosso coração. Não é fácil nós olharmos, não é? Como Jesus disse, com, com carinho, com perdoar, não é? Aqueles que nos ferem. É difícil, leva tempo. Mas ele diz que o melhor antídoto contra esse lixo que nós armazenamos, contra esses tóxicos que nos envenenam, que nos deixam doente, é a nossa boa vontade. A nossa boa vontade em benefício exatamente desses que nos prejudicam, que nos odeiam, que ainda não nos compreendem, que ainda fazem coisas que nos magoam, que ainda fazem coisas que deixam a gente tão chateado. Sabe-se lá há quantos milênios nós agimos dessa maneira, reagindo de maneira intempestuosa, reagindo com raiva, querendo se vingar, querendo colocar a nossa vontade acima de tudo, sendo prepotente, sendo arrogante. Mas Jesus veio para mostrar que esse tempo acabou, que nós precisamos agir de uma outra maneira. E veio dizer: olha, deixa para trás e faça uma nova escolha, para que não te aconteça algo pior. Então Jesus pedia, como todos esses espíritos pedem, como todas essas escritores maravilhosos nos pedem, para que nós aproveitemos cada hora, para que nós não deixemos para depois aquilo que nós podemos fazer agora. Jesus deixou esse ensinamento quando falou daquele homem que amealhava tanto, não é? Para si, em seus celeiros, e que insensato não sabia que no outro dia Deus tiraria a sua vida. Vamos procurar, já que nós estamos aqui unidos, buscando conhecer os ensinamentos de Jesus, com certeza cada um de nós aqui quer ser melhor. Então, com certeza, hoje, nós podemos dizer que somos melhores do que fomos ontem, do que somos melhores do que fomos já em outras existências, e que nós ainda seremos melhores a cada dia. Vamos nos olhar e ver que cada um de nós existe uma semente de amor em nossa essência, que o Evangelho é essa água, é esse nutriente que nós precisamos para fazer essa semente germinar. Mas esse esforço é um esforço individual. Jesus dá tudo o que nós precisamos, como na lição, no conto. Vai enviando mensageiros, vai enviando aquilo para nos alertar, mas o trabalho é nosso, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa atitude pessoal que vai fazer com que essa semente germine. Então, estejamos atentos ao nosso comportamento. Às vezes tem pessoas de bem que vêm nos alertar, nos mostrar que a nossa atitude está inadequada, mas a aceitação, a mudança depende de nós. É claro que nem todos querem ouvir, nem todos se propõem a mudar. Nós precisamos aceitar isso. Que dói muito vermos, não é? Alguém muito querido ainda agir de uma maneira assim tão inadequada. Mas cada um de nós é responsável pelos seus atos. Cada um de nós é responsável pela sementeira e vai ter que colher.
porque Jesus diz que a colheita é obrigatória. Então, o que que nós queremos colher? Dor, sofrimento, angústia? Ou nós queremos colher alegria, felicidade, bem-estar? Jesus nos trouxe o caminho, mas nós ainda complicamos tanto as coisas, não é? Então, por que não começar a estudar mais um pouquinho esses ensinamentos e perceber, como De Luca diz, como Emmanuel diz, que nós podemos renascer fazendo as coisas de uma forma diferente? Então, Emmanuel sugere, difícil, mas que quando alguém vier comentar alguma maledicência, vamos procurar não ouvir, não julgar, mudar de assunto. Vamos procurar ajudar alguém em dificuldade. Vamos ingressar num trabalho voluntário. Vamos desejar o bem para aquele que ainda a gente sabe que deseja o nosso mal. Não vamos ficar felizes com a desgraça, com a tristeza do outro. Vamos sair desse modo de defensiva, entrar no modo da atitude positiva. Emmanuel diz assim: alguém te magoou? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Hum, demonstre as suas intenções mais nobres. Deixa-te reviver a cada dia na corrente cristalina do bem. É claro que todos nós sabemos e estamos pensando, ai, nossa, é difícil. Como que de uma hora para outra eu vou fazer tudo isso? Não, isso não é de uma hora para outra, nem é de um momento para outro. De vidas e vidas, em cada existência nós vamos aprendendo algumas etapas, mas são etapas que precisam do nosso esforço. Por isso nós precisamos orar, pedir ajuda a Jesus, aos bons espíritos, para aprendermos a fazer a vontade do Pai. Jesus nos ensinou que na prece, que possamos fazer a vontade do Pai, que seja feita a vossa vontade. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa, e a nossa vontade, os nossos desejos, não são aquilo que Deus quer para nós. E quando acontece isso, nós entramos em rota de colisão com a felicidade que tanto desejamos. Porque muitas das coisas que parecem ser a nossa infelicidade, a nossa desgraça, são exatamente a colheita, o meio que Deus encontra para nós nos reajustarmos, para nós nos reequilibrarmos, nos liberarmos desse passado de enganos e de erros. Assim como o rapaz que errou tanto, a morte veio e ia dar para ele a oportunidade de encontrar a verdade, isso é encarnação. E uma hora nós vamos conseguir. Por isso, desde já, vamos aproveitar o nosso tempo com bons pensamentos e afastar os pensamentos de rancor, de tristeza, de mágoa, de ódio, de inconformação, porque nós sabemos que Deus é nosso Pai misericordioso e quer o nosso bem. E Ele quer tanto a nossa felicidade que nos deu a liberdade de escolha. E nós já sabemos que com ela vêm as consequências. Mas Deus é esse Pai tão amoroso, tão justo, que jamais desiste de cada um de nós. Por isso, Ele nos concede tantas experiências de aprendizado e nos vai conceder tantas quantas forem necessárias. E nós vamos nascer de novo até ingressarmos definitivamente no seu reino divino. E mesmo que nós tenhamos desperdiçado uma vida inteira em enganos, como no conto que começamos a nossa narrativa, nós vamos nascer em novos corpos, com uma nova vida, com novas oportunidades, com novas escolhas. A reencarnação é a prova de que Deus é justo, de que Deus nos perdoa dos enganos cometidos, de que Deus nos dá chance de refazer as experiências equivocadas, de retraçar as nossas metas, de refazer as lições, de voltar aos planos
que foram deixados de lado. Hoje nós estamos nessa nova vida. E pela bondade de Deus, nós nos lembramos, não nos lembramos das bobagens que nós já fomos capazes de fazer, exatamente para que nós possamos nos renovar em atitudes de amor, de paz, de alegria. Então, que tal deixarmos morrer em nós tudo aquilo que não serve mais? Jogar para fora todo aquele lixo que nos faz mal, que nos corrói, que nos causa tristeza, dor, aflição, doença. E vamos nos esforçar para nos libertar desses apelos da matéria que nos levam aos vícios, sejam da maledicência, da mentira, do fumo, do álcool, do sexo inconsequente, para evitarmos lágrimas de dor e de aflição nessa nossa própria vida e em vidas futuras. Vamos experimentar substituir a irritação pela compreensão. Pensar que o nosso mau humor não vai mudar a situação da nossa vida. Acreditar que nós somos capazes. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Vamos aproveitar e renascer agora em nossos propósitos do bem, em nossas boas atitudes, superando os obstáculos interiores e os exteriores que nos cercam, alcançando essa vitória sobre nós mesmos. Nós estamos ainda em janeiro, não é? No primeiro ano de 2024. Então vamos aproveitar que nós começamos um ano com tantos planos, cheio de esperança, e vamos nos propor a encontrar a força da realização. Vamos nos propor a sermos mansos, pacientes, prudentes, a olhar a qualidade do outro, a compreender a fragilidade, a fraqueza, tanto nossa quanto daquele que está ao nosso redor. Vamos procurar entender que cada um de nós tem o seu tempo, que a falta de compreensão, que a falta de não querer, um dia vai acabar, porque essa é a lei do progresso, que impulsiona todos nós ao crescimento. Deus nos dá eternidade, nos dá a oportunidade de crescer com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento. Então vamos refletir nos ensinamentos de Jesus, ver qual é a nossa escolha, qual é a sementeira que nós queremos para a nossa vida. E vamos assim, nos esforçando em sermos bondosos, mansos, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio às desilusões, que nós confiemos em Jesus, em seus mensageiros, que possamos reconhecer o nosso orgulho, reconhecer quando nós estamos errados, lutar contra esse mal que nós carregamos, nos libertar da arrogância, da prepotência, da vaidade, do orgulho, de enfim, de tantas coisas que só servem para nos atrapalhar. E vamos descobrir o valor de filhos de Deus. E assim vamos encontrar o caminho da felicidade, do amor e da luz. Um desafio e tanto para todos nós, mas tenhamos a certeza de que, nos esforçando em repetir essas atitudes diariamente, um dia elas se tornarão parte de nós. Até lá, nós vamos nos exercitando, acertando, errando, levantando, caindo. Afinal de contas, se nós estamos caindo, significa que estamos andando, porque aquele que não cai é porque não saiu do lugar. Que Jesus nos fortaleça, nos dando esse bom ânimo, essa coragem, essa força para nos vencermos. E assim, com esse coração cheio de fé, nós vamos rogando que Jesus derrame sua luz sobre a humanidade, que a humanidade possa se encher de esperança, de amor e de paz. Que haja respeito, compreensão e tolerância entre os povos e as nações. Que haja o cessar de guerras,
Que haja paz e que as pessoas que têm o poder nas mãos, que as nações poderosas possam interferir com ações humanitárias, levando a harmonia ao nosso planeta. Que haja, Senhor, entendimento, união e fraternidade entre os lares da terra, entre os vizinhos, entre as cidades, entre os países. Vibramos pela saúde física, mental e espiritual de toda a humanidade. Que todos recebam o lenitivo para suas dores. Que todos possam ter bom ânimo, esperança para enfrentar os desafios. Que todos se sintam capazes de vencer as dificuldades, as situações mais tenebrosas que possam se aparecer. Confiantes em Deus, buscando em Deus ajuda, em Jesus ajuda, que com certeza enviará uma mão amiga que nos ajudará a superar esses momentos difíceis. Que o Evangelho possa fazer morada em todos os corações, para que as vidas se encham de amor e de paz. Que as pessoas que pensam em desistir da vida possam sentir aquela vibração de alegria, de felicidade, de esperança e possam se levantar e vencer. E assim, Senhor, nós te pedimos por nós mesmos, por nossos lares, que nesse instante possamos receber o amparo da equipe espiritual desta assistência, que vem até nós trazer a harmonia do ambiente que vivemos, que vem colocar na água que deixamos para ser fluidificada as energias de fortalecimento, de equilíbrio, o remédio que nós necessitamos. E que essa chuva de bênçãos possam nos transformar, que possam transformar as nossas células doentes em células saudáveis, que possam substituir os nossos pensamentos de tristeza por pensamentos de alegria, que possam invadir o nosso coração de gratidão, de amor e de paz. E que essas energias, que esse passe revigorante permaneçam conosco até uma próxima oportunidade. Nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Pai, te agradecemos, amigos espirituais queridos, por tudo que recebemos nos instantes em que estivemos aqui reunidos refletindo, e que possamos realmente vivenciar esses ensinamentos, nos relembrar de Ti, Jesus, nos momentos de maior dificuldade e permanecermos firmes na fé. Que tenhamos uma semana de muito amor e de muita paz. Graças a Deus.